Se você é católica, esposa e mãe, você vai me entender. Quanto mais velha a gente vai ficando, mais a gente quer estar cercada de pessoas que têm os mesmos valores que a gente, que também são esposas católicas e mães, que são parecidas com a gente, que falam a nossa língua. Olá, olá, Mãe Digital, seja muito bem-vinda a mais essa aula. Hoje a gente vai conversar sobre comunidade, como criar uma comunidade forte e altamente engajada. Se você se interessou pelo que eu falei no início, é bem provável que ou você já é esposa católica e mãe, esposa cristã e mãe, ou você quer ser esposa cristã e mãe. Você já entendeu que existem resultados nessa vida que você gostaria de ter. Quando eu decidi que eu seria esposa católica, todas essas decisões, né? Porque a gente pode decidir pelo casamento, ou talvez pela carreira, ou pela vida religiosa. A gente pode decidir entre ser católica, cristã, ou não ser nada, ou ser espírita, ou ser budista. E a gente pode decidir se a gente vai querer ser mãe ou não ter filhos. Então, quando eu tomei as decisões de ser esposa católica e mãe, eu tive como principal requisito para tomar essas decisões o fato de que eu queria ter os resultados de pessoas que tinham essa vida, que de fato tinham essa vida, de forma completa, de forma entregue ali realmente para o casamento, para o catolicismo e para a maternidade. Então eu queria ter os resultados daquelas pessoas. Foi isso que mais me chamou a atenção, de uma forma muito prática, assim. Eu percebia que quando eu, por exemplo, eu passei uma fase da minha vida super new age. Então eu meditava, eu fazia afirmações, visualizações, eu fazia yoga todos os dias, me abraçava e falava que eu me amo, essas coisas, sabe? E aí aquilo serviria teoricamente para eu ganhar muito dinheiro, né? Porque as afirmações era para eu ficar rica e para que eu pudesse não viver ansiosa, que eu estivesse sempre no máximo, no meu máximo potencial, na minha máxima felicidade. O problema é que não funcionava. Claramente eu não tinha os resultados que eram prometidos ali, por mais que eu tentasse usar o poder na minha mente. E aí eu comecei a me questionar, caramba, quanto mais eu tento fazer essas afirmações, essas visualizações, mais ansiosa eu fico. E parece que eu tô me enganando aqui nesse discurso que me foi apresentado. E aí eu fui apresentada pelo Instagram para pessoas que eram abertas à vida, como imagino que vocês também tenham tido esse contato com o Ítalo Marcilli, Samia Marcilli, o Ícaro de Carvalho, e eles me apresentaram resultados de vida muito mais reais, resultados de vida de uma felicidade que fosse eterna e não superficial e cheia de prazeres. E eles me explicaram coisas que estavam acontecendo dentro da minha realidade que eu já tinha percebido que aquilo era verdade, né? Dentro da minha realidade eu tinha percebido, bom, não dá para viver só de prazer como estão me falando nessa ideologia New Age. Não tem como. Você não aprende só com o prazer. E o catolicismo vem com a ideia de que o sofrimento é uma oportunidade para você se tornar uma pessoa melhor e, portanto, merecer o céu. Então começou a fazer sentido e, de fato, hoje eu sou uma pessoa, nossa, é difícil me tirar da paz, viu? E olha que nessa quaresma eu tô sendo tentada. Todos os dias que eu tenho acordado para rezar o rosário com Frei Gilson é uma coisa diferente. Já tive muita dor de barriga, assim, de rezar o rosário inteiro no banheiro. Já tive um torcicólogo, eu fiquei travada. E é impressionante que só dura o período do rosário. Depois eu melhoro. É uma coisa bizarra, é realmente uma batalha espiritual sendo travada ali. Minha filha acordando 4 horas da manhã, sendo que ela normalmente não acordava. E eu me questionando, será que vale a pena continuar o rosário dessa forma? Mas entendendo que eu precisava viver aquele sofrimento como uma oportunidade de crescer, de aprender, de desenvolver virtudes. E o que isso tudo tem a ver com comunidade? A gente já pode olhar, até teve um comentário sobre isso no vídeo do Frei Gilson,
Eu trouxe um vídeo do Frei Gilson falando sobre ele usar técnicas de marketing para atingir tantas pessoas. Obviamente, eu não estou falando que ele usa técnicas de marketing, por mais que ele atinja muitas pessoas. A ideia é completamente diferente, tá? Eu fiz um paralelo, uma vez que eu sou uma mãe que está vivendo uma quaresma muito intensamente e também estudo muito marketing digital. E nos comentários desse vídeo foi que o Frei Gilson tinha uma comunidade muito forte. E a gente vê isso de forma clara, né? O Frei Gilson, ele é muito amado. Por que ele é muito amado? Porque primeiro, ele nos fala a verdade. E isso eu falei lá no primeiro vídeo. Ele é super autêntico e ele nos ajuda de dentro para fora. Ele causa emoções que nos fazem criar uma conexão, por mais que ele não nos conheça, a gente cria uma conexão com ele absurda. E isso é a força de uma comunidade. Eu lembro que quando estava no auge, aquela. Eu não vou chamar de polêmica, né? Tava em trâmite no STF, acredito eu que no STF, não me lembro exatamente, mas é importante essa história, presta atenção. Estava em trâmite no STF a PEC, o projeto de lei, né, que equipararia o aborto ao homicídio. E muitas personalidades dentro da internet, pessoas que tinham um mínimo de alcance ali e pessoas que não tinham também, começaram a se dizer contra ou a favor da PEC. Uma das mulheres católicas que eu sigo estava com 30 e tantas semanas de gravidez, estava assim, bem no finalzinho mesmo. Não estava com 37, mas umas 32, 33 ela estava. E ela tinha uma equipe de parto com doula que ia na casa dela, tudo mais. Não sei se tinha obstetra, né? Acho que era só como ela ia fazer em casa, não devia ter obstetra. Mas enfim, tinha enfermeira, doula. E esse grupo que ia fazer o parto dela se declarou contra a PEC que equipara o aborto ao homicídio, ou seja, dizendo que aborto, matar uma criança no útero, não é homicídio. E aí, ela como católica, se encheu de coragem, entendeu que ela não poderia fazer o parto dela, ali estando nas últimas semanas, e quem quer fazer parto normal, quem é mãe, né, no geral, quem tá vivendo esse processo da gestação e fazendo um plano de parto, a gente sabe o quanto essa decisão, ela é complicada, porque mexe muito com o nosso mental, com o nosso emocional. E ela simplesmente, com 32 ou 33 semanas de gestação, ela falou: eu estou desfazendo o contrato com vocês porque vocês foram a favor da PEC e foram contra a PEC e não faz mais sentido para mim. Vocês pensam completamente diferentes de mim. A gente não conversa a mesma língua e por conta disso eu me sinto muito insegura. E eu passei muito isso no meu parto. Eu não encontrei aqui na minha cidade nenhuma equipe que fosse católica. Pelo contrário, a maioria das equipes são super new age, super paz e amor. A minha obstetra, por exemplo, um amor de pessoa, mas ela não quer ter filho de jeito nenhum. Então, assim, a gente não falava a mesma língua. Eu não tive uma conexão de comunidade com elas. Foi um parto que, com a graça do Senhor, deu tudo certo e tecnicamente a obstetra fez o trabalho dela muito bem. Hoje eu até faria o parto com ela novamente. Se Deus nos conceder essa graça, quero fazer o parto com ela novamente. Mas eu procurei lá no início uma equipe de parto que fosse católica, que tivesse os mesmos princípios que eu. E isso até, por exemplo, a história da Carol, né? Voltando na história da Carol. A Carol, no final das contas, ela desfez o contrato com esse primeiro grupo de parteiras e conseguiu encontrar pela graça de Deus, realmente, um grupo de parteiras que fosse católica, tanto que o bebê dela nasceu e a doula falou: nossa, e hoje é dia de São Lázaro. E, ou seja, ela estava ali muito mais confortável, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Ela falava a mesma língua
das doulas dela, e isso faz toda a diferença em qualquer situação que a gente se encontre. Depois de mãe, mais ainda, porque a gente quer que os nossos filhos estejam embebidos, estejam em um ambiente que realmente seja de pessoas católicas, de pessoas com bons valores e bons princípios. Eu tô pensando já na escola da Ceci, eu quero ainda demorar para colocar ela na escola, o máximo que eu conseguir segurar ela em casa eu vou segurar. Mas, quando eu for colocá-la numa escola, eu queria muito que fosse uma escola católica, porque é meio caminho andado, o ambiente nos influencia muito, uma comunidade nos influencia muito, né? E a gente fica mais segura quando se cerca de pessoas com valores como os nossos. Vai ser sempre assim? A gente sempre vai se cercar de pessoas com valores como os nossos? Não. Mas a gente deve buscar isso. Por exemplo, o meu marido, ele trabalha numa empresa muito grande e ele ontem teve que fazer uma social, aqueles happy hours pós-trabalho, que no mundo corporativo faz total diferença. E ele falou: nossa, eu passei quase 2 horas tentando convencer um cara a não casar com separação total de bens, ainda mais que ele ia casar só no civil, que não fazia sentido nenhum que ele estava falando. E aí ele falou: mas você está casando já pensando numa separação, e você não pode fazer isso. Quando a pessoa não tem valores cristãos, ela escuta isso e mesma coisa que nada, né? Porque separar para ela é normal, todo mundo se separa, se não der certo, se separa. Então, a gente precisa estar em outros ambientes e trazer os nossos valores, os nossos princípios, só que é mais difícil, é mais desconfortável, nem todo mundo está preparado para comprar as brigas necessárias. Então, quando a gente está em comunidade, a gente é muito mais forte, a gente consegue trocar muito mais, a gente consegue realmente falar a mesma língua. Eu acho que a ideia é essa. Você sentar, por exemplo, quando eu vou participo de uma festa, de algum encontro, uma social aqui do prédio, que são pessoas com valores totalmente diferentes do meu. Eu não consigo conversar gostoso com elas, sabe? Converso, troco ali uma ideia ou outra, mas não é uma conversa gostosa, uma conversa frutífera, como eu tenho, por exemplo, com as minhas alunas na comunidade Mãe no Digital. Lá dentro da comunidade a gente fala a mesma língua, a gente sente as mesmas coisas, a gente vive a flor da pele, a maternidade, a vida cristã, a busca por Deus, isso é muito forte pra gente. Então é gostoso estar lá com elas, é gostoso produzir aulas para elas, porque eu sei que eu posso usar exemplos cristãos. Por exemplo, o meu método de produção de conteúdo se chama método em parábolas, porque é de fato uma analogia à forma de ensinar de Jesus. Então, eu sempre trago versículos para mudar a mentalidade delas. É muito mais gostoso. Eu sei que a gente não pode viver numa bolha, mas quando a gente está em uma comunidade que faz sentido pra gente, fica muito mais gostoso, muito mais fácil, a gente cresce muito mais, a gente avança, a gente se desenvolve muito mais, porque a gente troca com pessoas que são até melhores que a gente naquilo que a gente deseja ser, sabe? Eu falo, as minhas alunas são muito melhores que eu como mães, eu tenho alunas lá que são mães de filhos mais velhos, são muito melhores que eu como cristãs, então eu aprendo todo dia com elas e elas aprendem comigo. Aliás, se você é mãe, cristã, esposa, dona de casa, enfim, você está querendo se atentar para esse seu papel mais importante dentro de casa e não quer deixar ou não pode deixar de contribuir financeiramente, o digital é a melhor opção que você tem. Você sentar assim na frente, como eu tô conversando aqui com você, senta na frente do seu celular, conversa, troca, fala do que você acredita e vende alguma coisa para ajudar outras pessoas através do seu conhecimento. Eu ensino marketing digital para mães na comunidade Mãe no Digital. Eu vou deixar o link aqui na descrição, se você quiser participar, vai ser muito bem-vinda. Mas você pode vender, por exemplo, ser uma consultora do sono, se você teve uma experiência muito bem vivida e com bons resultados em relação ao sono dos seus filhos. Você pode ser uma consultora de amamentação, você pode ajudar mães nessa época do parto que a gente falava, que
a gente fica tão vulnerável. Você pode ajudar mães com filhos autistas, você pode ajudar mães que estão cuidando dos seus pais, cuidando de idosos, enfim, tem tanto conhecimento que a gente viveu muito intensamente e pode ajudar outras pessoas, compartilhar com outras famílias esse conhecimento que é sempre tão transformador, né? E para a gente fechar esse vídeo, né, eu dei vários exemplos realmente para a gente ilustrar inicialmente o que é uma comunidade, mas agora para a gente fechar, é importante que você entenda que a comunidade é o primeiro ponto. Eu vou trazer três características de uma comunidade. O primeiro ponto que eu acho importante para você criar uma comunidade engajada é não ficar perdida em um único nicho e entender que você é o seu nicho. Se você quer produzir conteúdos para redes sociais de forma que você realmente se diferencie das outras pessoas, você tem sim um assunto principal, que é aquele assunto que você vende, mas você não fala só sobre ele. Você traz o que as outras pessoas chamam de branding ou posicionamento e eu chamo de valores. Você traz os seus valores de uma forma muito presente, porque isso cria uma comunidade que na verdade já está criada. A gente só se encontra, então facilita muito a criação de comunidade. Também você fala com pessoas que são como você, que eu chamo de pupila ideal, ou que querem ser como você. A minha pupila ideal, ela é mãe, ela é cristã e ela quer trabalhar no digital, ou ela já trabalha no digital. Então, ela tem uma vida muito parecida com a minha, ou sonha em ter uma vida muito parecida com a minha, que vive do digital. A pupila ideal, essa segunda ideia da comunidade, ela fala a mesma língua que você, ela está no mesmo barco que você. Então a troca ela é muito mais dinâmica, muito mais verdadeira, muito mais real. E por fim, agregar muito no gratuito. Eu não faço separação de conteúdo gratuito e conteúdo que é pago. Eu simplesmente vou trocando ideia aqui com vocês, trazendo todo o conteúdo que eu entrego no gratuito para o pago. Lá na comunidade Mãe no Digital, a gente tem uma organização, uma materialização do conteúdo em si, mas aqui eu venho trazendo a ideia central sem nenhum tipo de isso aqui é do pago, isso aqui é do gratuito. Não tem esses requisitos, esses critérios. Eu não tenho limite para falar com vocês. Eu simplesmente sento na frente da câmera e começo a trazer tudo que eu sei, tudo que eu sinto, tudo que eu penso, de uma forma que possa te ajudar. Então, como criar uma comunidade de fato engajada? Você vai ver outras pessoas falando assim, você tem que ter símbolos muito fortes, você tem que ter isso muito forte. Eu vou falar a real para você, tá? O que eu realmente acredito. Você tem que ser o seu nicho, então trazer o seu conteúdo principal, mas trazer muito mais você do que só o conteúdo principal. Uma comunidade, ela se cria em torno de uma pessoa com uma personalidade, com um ser muito forte. Então você é o seu nicho. Aqui no perfil tem vários vídeos exatamente sobre isso. Uma pupila ideal que quer ser como você. Então, uma comunidade são pessoas que querem ser como a líder e umas querem ser como as outras, umas aprendem com as outras. E terceiro, agregar muito no gratuito. Para você construir uma comunidade dentro do pago, você precisa primeiro ter construído uma comunidade no gratuito. Fez sentido para você esse vídeo? Se você quer acrescentar mais alguma coisa para criar uma comunidade, ajuda a gente aqui e coloca nos comentários. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Te espero na comunidade Mãe no Digital. Não se esquece de se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho, compartilhar para que a gente possa chegar cada vez mais longe. Um beijão, até o próximo.